Desde o primeiro momento, o leitor intui que algo não está certo. A história começa em um ambiente quase idílico, uma casa impregnada pelo aroma de chá e incenso. Aulas de yoga ao amanhecer. Uma vida matrimonial aparentemente estável. No entanto, sob essa calmaria enganosa, esconde-se uma maquinaria de manipulação perfeitamente calculada, orquestrada por Grayson, o marido de Alice, que pouco a pouco transforma sua aparente preocupação em uma estratégia fria para se livrar de sua esposa sem deixar rastros. O mais arrepiante do plano de Grayson não é sua brutalidade final, mas a sutileza com que começa. A mudança é tão gradual, tão meticulosamente introduzida, que até mesmo Alice, uma mulher intuitiva, sensível e dedicada à sua vocação, demora meses para perceber que o homem ao seu lado já não é o mesmo que lhe deu uma caneca de cerâmica japonesa na primeira viagem juntos. O mais trágico é como Grayson consegue plantar a dúvida na mente de sua esposa, enfraquecendo suas certezas, corroendo sua percepção da realidade sem levantar a voz nem deixar uma única suspeita concreta. Grayson começa a agir como um marido ideal. A contradição é evidente: quanto mais atencioso ele parece, mais perigosa sua presença se torna. Ele compra flores, incentiva Alice a perseguir seus sonhos, organiza um retiro com um guru de yoga. Mas tudo isso, longe de nascer do amor, tem um único objetivo: eliminá-la da equação. A delicadeza com que Grayson executa cada movimento é digna de um manipulador experiente. Ele sabe como agir sem deixar rastros. Como mascarar a traição em uma embalagem de ternura. A escolha do yoga como desculpa para afastá-la não é casual. Grayson utiliza a paixão e a vocação de Alice para transformar sua maior fonte de realização no veículo de sua exclusão. Ele sabe que ela jamais suspeitaria de uma oportunidade de crescimento profissional. E por isso transforma esse crescimento na armadilha perfeita. O retiro na Índia, que aos olhos de Alice é um presente, torna-se uma emboscada cuidadosamente planejada. Durante semanas, Grayson estuda cada detalhe, encontra um curso de prestígio, conversa com Maggie para substituir Alice temporariamente, informa-se sobre vistos e até pesquisa escolas de yoga no Nepal, na Tailândia e na Índia. Seu falso entusiasmo torna-se uma fachada perfeita. Quando Alice questiona seu interesse repentino, ele responde com frases projetadas para desarmar qualquer alarme: as pessoas mudam. Não quero te segurar, é o seu momento de brilhar. Mas o mais perturbador não é o que ele diz, e sim o que ele oculta. Grayson passa mais tempo fora de casa. Tem ligações misteriosas. Evita dar detalhes sobre suas reuniões. Muda de perfume. O leitor enxerga todos os sinais. Mas Alice, presa entre o amor, o costume e a ilusão de um casamento feliz, agarra-se à ideia de que seu marido está apenas passando por uma fase de estresse no trabalho. É aí que uma verdade universal e devastadora se revela, muitas vezes. O amor nos cega, mesmo diante das evidências mais cruéis. Quando Alice finalmente aceita fazer a viagem, o leitor experimenta uma angústia crescente. Sabemos o que vai acontecer. Cada gesto de Grayson, cada palavra gentil, cada promessa de apoio soa como a última nota antes do desastre. No entanto, Alice continua acreditando. Acredita quando ele diz que irá acompanhá-la. Acredita quando ele organiza jantares de despedida. Acredita quando, no aeroporto, ele pede seu passaporte e seu dinheiro, por segurança. Acredita porque não consegue imaginar o nível de traição que está por vir. A execução do plano em Mumbai é brutal por sua eficiência. O abandono não é impulsivo, é metódico. Grayson espera até o quarto dia, quando já estabeleceram uma rotina. Quando Alice está sozinha em um país estrangeiro, sem conhecidos, sem idioma, ele pede o passaporte com uma desculpa trivial. Pega o dinheiro dela, promete voltar para o almoço. E então, simplesmente desaparece. A cena em que Alice retorna ao hotel e encontra suas coisas intactas. Mas as de Grayson desaparecidas, junto com o carregador, os cartões de crédito e os documentos, é carregada de uma emoção insuportável. É o momento em que a máscara cai. O horror é revelado. O bilhete que Grayson deixa é breve. Quase indiferente: desculpe. É o melhor para todos. Não tente me procurar. É o ápice da covardia. Uma frase escrita sem emoção. Como se Alice fosse um erro administrativo a ser corrigido. Um incômodo eficientemente resolvido. É aí que o leitor sente a magnitude da traição. Grayson não queria apenas se separar, queria apagar Alice. Reduzi-la a uma figura sem recursos. Sem identidade. Sem saída. Ele a deixou literalmente do outro lado do mundo. Vulnerável. Sozinha. Destruída. A cena seguinte, em que Alice tenta contatar a embaixada, enfrentando as limitações da burocracia, é mais uma amostra do realismo cruel da história. Não há milagres. Não há resgates espetaculares. Há horas de espera, documentos perdidos, súplicas por telefone, noites sem dormir. O que segue não é uma aventura, mas uma luta pela sobrevivência. Alice torna-se uma náufraga emocional e material. E esse processo é descrito com uma crueza silenciosa que força o leitor a encarar sua própria vulnerabilidade.
O mais inquietante é como Grayson conseguiu se manter sempre um passo à frente. Enquanto Alice dorme em hotéis baratos e bebe chá com suas últimas rúpias. Ele provavelmente está em casa. Em sua cama, com sua nova amante. O contraste é devastador. A história, longe de se deleitar com a vitimização, mostra com precisão cirúrgica como um plano maquiavélico pode ser executado sem levantar suspeitas. Como pequenos gestos cotidianos podem fazer parte de uma estratégia tão retorcida quanto eficaz. À medida que mais detalhes são revelados, o saque de fundos, a venda disfarçada de propriedades, a manipulação emocional de familiares e amigos, o leitor percebe que não se trata apenas de um ato de abandono, mas de uma limpeza completa. Grayson não queria apenas deixar Alice, queria que ela não pudesse voltar. Queria que o mundo acreditasse que ela havia partido por vontade própria. Queria uma história limpa, sem rastros. O mais trágico, e ao mesmo tempo admirável, é que Alice sobrevive, apesar do trauma, da dor, da humilhação, da perda. Ela encontra força para se reconstruir. Mas esse renascimento não tira o peso do crime emocional que Grayson cometeu. Sua traição não é apenas uma infidelidade, é um assassinato simbólico da identidade de Alice. Uma tentativa de fazê-la desaparecer sem violência física, mas com uma precisão cirúrgica de gelar o sangue. Este ponto principal, o plano de eliminação de Grayson, é o coração do drama. Todo o resto flui a partir daqui. A história de Alice é, a partir deste momento, uma história de ressurreição. Mas esse ato inicial marca uma cicatriz que atravessa toda a narrativa. E deixa o leitor com uma pergunta inquietante: quantas pessoas estão vivendo ao lado de alguém que secretamente planeja sua extinção emocional? O que começou como uma oportunidade de ouro para o crescimento pessoal transforma-se, num piscar de olhos, em um pesadelo avassalador. O segundo ponto da história de Alice é o núcleo emocional mais visceral do relato, o instante em que o chão desaparece sob seus pés e ela se vê lançada, sem rede de proteção, no abismo mais sombrio que jamais poderia imaginar. Quando Grayson desaparece do hotel em Bombaim, ele o faz com a precisão cirúrgica de quem planejou uma fuga perfeita. Não deixa nada ao acaso. Leva o passaporte, o dinheiro, os cartões de crédito, o carregador do telefone. Ele não apenas desaparece fisicamente, arranca de Alice qualquer possibilidade de reação, de comunicação, de defesa. Deixa-a suspensa em um limbo entre a incredulidade e o terror. Sua nota, fria como uma sentença de morte emocional, resume o ato com uma frase devastadora: desculpe. É o melhor para todos. Não tente me encontrar. Essa cena não só representa o clímax da traição, mas também o início de uma transformação inevitável. Alice, que até então tentava racionalizar cada anomalia no comportamento de Grayson, agora se depara com o inegável. Já não pode negar o evidente. O homem que um dia declarou amá-la deliberadamente a abandonou, como se ela fosse um estorvo que já não cabia em seus planos de vida. A violência desse ato não precisa de gritos ou golpes. Sua força reside na frieza com que é executado. As horas seguintes são uma espiral de confusão, medo e vulnerabilidade. Alice não tem acesso ao seu dinheiro. Não consegue contatar ninguém. Não fala o idioma local. Está presa em uma cidade imensa, barulhenta e estranha. A cena em que ela desce à recepção do hotel e tenta, em vão, obter respostas é profundamente simbólica. Uma mulher que até recentemente comandava seu próprio estúdio de yoga, dava aulas com serenidade e ajudava os outros a encontrar equilíbrio, agora se vê reduzida a uma sombra pedindo ajuda em uma língua que não domina. A atmosfera de Bombaim, com seu calor, seu caos e sua beleza avassaladora, torna-se o reflexo perfeito de seu estado interior. Alice vagueia por ruas desconhecidas. Tenta encontrar ajuda nos lugares mais improváveis. Aprende a depender da compaixão de estranhos. O Sr. Patel, dono do pequeno hotel onde acaba se hospedando, e sua esposa, representam o primeiro fio de esperança em meio ao naufrágio. É graças a eles, com suas xícaras de chá, gestos silenciosos e hospitalidade humilde, que Alice começa a recuperar um pouco do equilíbrio que Grayson lhe tirou. No entanto, a ferida continua a sangrar. Na embaixada, o sistema burocrático se mostra implacável. Alice precisa justificar sua identidade sem passaporte, sem cópias, sem provas. Enfrenta uma cadeia interminável de balcões, documentos exigidos, horas de espera. Mesmo aqui, onde deveria encontrar refúgio, encontra obstáculos. O que impressiona não é apenas a lentidão do sistema, mas a sensação esmagadora de que, por mais que seu mundo tenha desabado, o mundo segue girando, indiferente à sua tragédia. É então que Rachel, sua amiga fiel, entra em cena como um farol, a milhares de quilómetros de distância. Rachel mobiliza recursos, liga para os pais de Alice, procura documentos. A lealdade de Rachel contrasta de forma dilacerante com a traição de Grayson. Enquanto um destrói, a outra reconstrói. Rachel não apenas envia cópias de passaportes e certidões de nascimento, mas reconstitui o vínculo rompido entre Alice e seu senso de pertencimento. Alice, então,
Começa uma lenta e dolorosa reconstrução de si mesma. Cada dia é uma batalha. Cada trajeto no transporte público. Uma odisseia. Cada refeição. Uma pequena vitória. O dinheiro acaba rapidamente. A promessa de Grayson de enviar fundos não se concretiza. A Western Union permanece muda. Mas Alice não desiste. Resiste. Observa. Aprende. A cena em que ela se senta no terraço do hotel e contempla o pôr do sol sobre Bombaim é profundamente simbólica, pela primeira vez em dias. Ela se permite parar, respirar, deixar que a dor exista sem engoli-la por completo. O processo de obtenção do passaporte temporário é outro símbolo poderoso de seu renascimento. Com a ajuda do diplomata Jason, Alice dá os primeiros passos rumo à autonomia. Cada assinatura, cada formulário, cada carimbo é um tijolo na nova estrutura de sua vida. A ajuda de seus pais, que enviam o dinheiro para o passaporte de emergência, chega não como um resgate, mas como uma rede de apoio que a sustenta enquanto ela aprende a caminhar novamente. A nota final de Grayson. Um breve recado informando que enviou o dinheiro. Chega tarde demais. Já não importa. A Alice que recebe essa mensagem não é a mesma que tremia no saguão do hotel. Ela não responde. Não porque não tenha nada a dizer, mas porque já não precisa dizer nada. O silêncio torna-se sua afirmação mais poderosa. Quando Jason lhe entrega o passaporte e se despede com a frase, às vezes. As provas mais duras nos tornam mais fortes. O leitor sente que se conclui a primeira grande etapa da jornada. Ainda não é uma vitória, mas um renascimento. Alice, fragmentada, mas não destruída, guarda sua caneca japonesa enrolada em um cachecol. A caneca, quebrada mas preservada, é um símbolo perfeito, uma vida em pedaços que ainda pode ser reconstruída. Uma mulher traída, mas não aniquilada. Seu retorno a Nova York marca o encerramento desse ponto-chave. Acompanhada por Rachel, recebe o golpe final ao voltar para sua antiga casa e descobrir que Grayson já instalou o Andy em sua vida. Em sua cama, em suas memórias. O que começou como uma vaga intuição, uma suspeita mal formulada, transforma-se em uma verdade incontestável. Ele não apenas a abandonou, ele a substituiu. É, no entanto, o poder dessa parte da história não reside apenas no drama, mas na resiliência. Alice não explode, não grita, não implora. Pega suas coisas, caminha até a porta, e diz, com uma calma assustadora, não se preocupe com o divórcio. Eu mesma cuidarei de tudo. Essa frase contém uma força esmagadora. Não é a reação de uma vítima. É a declaração de uma mulher que sobreviveu à traição mais profunda e, mesmo assim, se recusa a se tornar aquilo que quiseram fazer dela. Esse segundo ponto é, em essência, uma prova de fogo, a descida ao inferno, a solidão absoluta, a perda total de controle. Mas também é o nascimento de uma nova Alice. Uma Alice que já não depende das explicações alheias. Que já não procura justificativas. Que enfrentou o pior e aprendeu a não se despedaçar. A história de Alice mostra que, às vezes, é apenas em meio ao caos e à devastação total que descobrimos do que realmente somos feitos. E nesse descobrimento, encontra-se o início da verdadeira liberdade. Se os 3 primeiros pontos narram o colapso de uma vida construída sobre mentiras, o quarto ponto é o início do renascimento de Alice. Não se trata de uma revanche impulsiva nem de um desejo de vingança. É mais profundo, mais humano. Alice começa a recuperar-se para si mesma. Passo a passo, reconstruindo não apenas seu entorno, mas sua identidade e seu propósito. A narrativa muda de tom sem perder a intensidade emocional. Após a tormenta vem o silêncio. E nesse silêncio, a possibilidade de reconstruir. Mas não se trata de uma calmaria confortável, é uma calmaria cheia de cicatrizes, de memórias dolorosas, de fragmentos que precisam ser recolhidos do chão. Alice começa pelo mais básico. Retorna ao seu estúdio de yoga. Aquele espaço que por tanto tempo foi uma extensão de sua alma. Mas já não é o mesmo. Está vazio, frio, com as estantes intactas, mas com o ar pesado de tudo o que ficou por dizer. Muitos alunos cancelaram as aulas. Outros evitam olhá-la nos olhos. A história de seu abandono na Índia vazou e dividiu opiniões. Alguns a veem como vítima. Outros a consideram suspeita. O mundo exterior, cruel em sua superficialidade, transformou sua tragédia em um espetáculo. Mas Alice não desiste. Começa a reconstruir pelo que mais dói, o coração do lugar que amava. Modifica horários. Reestrutura as aulas. Escreve cartas pessoais para seus antigos alunos. Abre janelas. Acende incenso. Como se o ato físico de purificar o ar pudesse também purificar seu passado. Cada detalhe importa, desde as plantas colocadas ao lado da janela até as novas fotos na parede. É uma declaração silenciosa, este lugar ainda é meu. Maggie, sua assistente, torna-se um pilar essencial. Sua presença constante, sua lealdade sem perguntas, oferece a Alice o primeiro reflexo de que o mundo ainda pode conter bondade. Maggie também traz ideias, sugere aulas especiais. Informa que alguns antigos alunos querem voltar, mas não sabem como. Aos poucos,
O estúdio volta a pulsar. Não como antes. Como algo diferente. Algo mais honesto. Alice também precisa de um novo lar. Continuar no apartamento de Rachel já não é sustentável. Embora sua amiga seja generosa. Alice entende que, para se curar, precisa de seu próprio espaço. Encontra um pequeno apartamento perto do estúdio. Modesto, sem luxos, mas com janelas amplas. Lá, pode respirar. Lá, pode chorar sem testemunhas. Lá, pode recomeçar sem precisar fingir força. A independência financeira torna-se crucial. Com a ajuda de sua contadora e de sua advogada, Judith, Alice reorganiza suas finanças. Abre uma nova conta bancária. Encerra a conta conjunta que Grayson esvaziou. Estuda o balanço do estúdio. Ajusta orçamentos. Inclusive começa a pensar em novos serviços que pode oferecer. Não apenas yoga, mas aulas de gestão de estresse. Workshops de recuperação emocional. Sessões de meditação profunda para pessoas que passaram por traumas. Sua própria experiência torna-se conhecimento. A dor transforma-se em ferramenta. O processo não é linear. Há dias bons e dias devastadores. Momentos em que se sente forte e momentos em que mal consegue sair do colchão. O corpo reage, insônia, ansiedade, tensão muscular. Mas mesmo nesses momentos, Alice encontra um refúgio na prática. O yoga já não é apenas sua profissão, é seu salva-vidas. Judith, que se torna quase uma figura fraternal, insiste para que Alice pense a longo prazo. Sugere que ela invista parte do dinheiro da venda da casa na expansão do negócio. A princípio, Alice hesita. Como crescer quando tudo ainda dói? Mas então, quase por impulso, arrisca. Começa a buscar um segundo local em outro bairro. Um espaço mais moderno, mais aberto, que lhe permita atrair um público diferente. Esse impulso representa um ponto de virada. Pela primeira vez em muito tempo, Alice não está reagindo ao passado, mas planejando o futuro. Paralelamente, ela volta a se conectar com sua rede social. Retoma amizades que negligenciou durante o casamento. Organiza pequenos encontros, jantares tranquilos, passeios no parque. Descobre que há vida fora dos limites do amor tóxico que viveu. Aprende a rir novamente, a falar sobre si mesma sem fazê-lo através do ex-marido. A se olhar no espelho sem procurar cicatrizes. Um dos gestos mais simbólicos ocorre quando Judith a convida para uma palestra para mulheres empreendedoras. Lá, Alice ouve outras histórias, diferentes, mas igualmente difíceis. Sente-se parte de algo maior. Uma rede de mulheres que, como ela, caíram, mas se levantaram. Pela primeira vez, ela pensa, talvez eu não esteja sozinha. Talvez isso faça sentido. Talvez eu possa ajudar outras pessoas. E ajuda. Suas novas aulas não são apenas físicas. Tornam-se espaços de cura emocional. Muitas mulheres a procuram não apenas pelo yoga, mas por sua história. Seu testemunho torna-se sua maior ferramenta. Ela não prega, não dramatiza, mas sua presença, sua resiliência silenciosa, inspira. A narrativa aqui torna-se profundamente humana. Não há redenção mágica. Não há justiça poética imediata. Há luta. Há exaustão. Mas também há propósito. Alice já não tenta recuperar sua antiga vida. Está construindo uma nova. O estúdio cresce. Os workshops de fim de semana tornam-se um sucesso inesperado. Algumas empresas começam a contratar aulas corporativas. Surge a oportunidade de colaboração com uma rede de academias. Alice aprende a negociar, a dizer não, a defender suas ideias sem precisar justificá-las. No campo emocional, Alice também muda. Já não busca o amor como salvação. Permite-se simplesmente estar só, estar presente, estar em paz. Reconciliou-se com o silêncio, com o fato de que não precisa compartilhar a cama, nem explicar suas decisões, nem medir seu valor com base em outra pessoa. Quando finalmente vende a casa que dividia com Grayson, não sente tristeza, sente alívio. Com o dinheiro, assegura o futuro de seu negócio. Paga dívidas, contrata uma nova instrutora, compra novos materiais, faz reformas. O estúdio transforma-se completamente. Agora é só dela. Alice também transforma sua casa. Decora seu novo apartamento ao seu gosto. Sem concessões. Coloca plantas. Escolhe cores suaves. Quadros tranquilos. Escolhe uma nova caneca de cerâmica. A antiga, a que levou para a Índia e se quebrou, permanece guardada. É sua relíquia, sua testemunha. Um objeto trincado, mas resistente. Como ela. Este ponto do relato é uma celebração silenciosa da resiliência, da reinvenção e da liberdade conquistada através do sofrimento. Não há vingança. Não há punição espetacular. Mas há justiça. A justiça de ver uma mulher que foi empurrada ao abismo construir uma ponte com as próprias mãos. Alice já não precisa que acreditem nela. Já não precisa que lhe devolvam nada. Recuperou tudo sozinha. Sua independência. Sua identidade. Sua vocação. Sua paz. Chegando a este ponto da história, o conflito externo foi resolvido. O divórcio está finalizado. Os bens foram divididos. O inimigo foi desmascarado.
Grayson, símbolo de traição e manipulação, saiu de cena. No entanto, Alice ainda tem uma batalha a enfrentar, a mais difícil e duradoura de todas. A luta contra os vestígios que ficaram dentro de si mesma. O trauma, a desconfiança, a necessidade de entender porquê. Este quinto ponto é o momento mais íntimo e profundo do relato, o da verdadeira transformação interior. Não há mais juízes, ex-marido ou amantes confusas a confrontar. Agora, Alice deve enfrentar a si mesma. Seus pensamentos mais sombrios, suas memórias, sua necessidade de fechar ciclos, de aceitar o passado e deixar de viver em reação a ele. O relato nos conduz por uma atmosfera mais reflexiva. Alice se estabelece completamente em seu novo apartamento. Já não se sente uma hóspede em uma vida alheia. Cada canto do apartamento tem algo dela: cores, plantas, aromas, novas lembranças. Mesmo os objetos cotidianos, as xícaras, as almofadas, os livros, foram escolhidos conscientemente. Desta vez, não há compromisso com ninguém além de si mesma. Uma cena particularmente simbólica ocorre quando, em meio à rotina, Alice decide organizar papéis antigos. Entre contas, fotos e anotações, encontra vestígios de sua vida passada. Recibos de restaurantes onde nunca esteve. Planos que nunca se concretizaram. Frases escritas em cartas que agora soam vazias. Cada folha é uma ferida que se reabre. Mas desta vez, Alice não foge da dor. Ela a observa, a aceita e a deixa ir. Um dos momentos mais intensos surge quando encontra seu antigo diário. Lê-lo é como assistir a um monólogo interior que já não lhe pertence. Nessas páginas estão registradas suas dúvidas iniciais. As suspeitas que recusou aceitar. Os sinais que ignorou por amor. Por medo. Por fé. Mas, em vez de se punir, Alice se perdoa. Reconhece sua ingenuidade como parte de sua humanidade. Aceita que querer confiar não foi um erro, mas uma virtude que alguém soube manipular. Essa fase de introspecção vem acompanhada de uma expansão profissional inesperada. O segundo estúdio de yoga começa a se consolidar. O primeiro estabiliza-se. As aulas se enchem de novas alunas. Muitas delas mulheres que passaram por rupturas, perdas ou lutos. Alice não precisa contar sua história, ela se reflete na forma como guia. Como ouve, como acolhe. Sua dor passada tornou-se sua melhor ferramenta terapêutica. Seu propósito amadureceu. As aulas já não são apenas de yoga. Tornaram-se espaços de acolhimento emocional, de construção de novas narrativas. Mulheres que perderam o rumo encontram-no sentadas em tapetes de yoga, repetindo mantras, respirando juntas. Alice criou um refúgio sem muros altos, sem filtros do Instagram, sem discursos vazios, apenas presença real. Uma manhã, enquanto conduz uma aula no parque, uma das novas tradições do estúdio, Alice percebe algo essencial: já não precisa controlar nada. Não precisa analisar cada gesto, cada palavra. Não espera sinais ocultos nem se atormenta com o que foi. Ela soltou, aprendeu a viver no presente. E essa é a verdadeira vitória. Em nível pessoal, Alice redescobre o prazer da companhia sem obrigação. Sai com amigas, ri, conversa com estranhos. Permite-se dizer sim a um café, a um passeio, a um convite espontâneo, mas também permite-se dizer não. Sem medo, sem culpa. Já não precisa agradar nem justificar suas escolhas. O amor, neste ponto, não aparece como uma necessidade, mas como uma possibilidade. Em algum momento do relato, sugere-se a presença de novas pessoas em sua vida. Talvez haja alguém com quem compartilha caminhadas. Talvez não. O relato não força nada. E isso é o mais poderoso. O amor já não é o objetivo. É um espaço ao qual Alice pode se aproximar se desejar. Não porque precisa disso para se completar. Um dos elementos mais tocantes desse trecho final é a relação de Alice com seu entorno. A cidade, que antes lhe parecia hostil, tornou-se familiar. O Sr. Rodrigues, o dono da cafeteria, guarda seu bolo favorito. A vizinha que antes a olhava com desdém agora lhe sorri. Suas alunas a cumprimentam com carinho. Alice reconquistou seu lugar no mundo. Não pela força, mas pela coerência, pela presença, pela constância. Quando Judith, a advogada que a acompanhou durante todo o processo, sugere expandir o negócio através de franquias ou colaborações, Alice ouve com interesse, mas também com uma nova maturidade. Já não se lança impulsivamente. Toma decisões com reflexão, não com urgência. Agora, ela tem o controle, mas não precisa exercê-lo para se sentir segura. É em meio a essa estabilidade renovada. O passado bate à porta. Por conhecidos, Alice fica sabendo que Grayson mudou-se para outra cidade. Que o Andy já não está com ele. Que tentou abrir outro negócio. A notícia não provoca nenhum estremecimento. Grayson já não significa nada. Não porque Alice o esqueceu, mas porque ela se curou o suficiente para não deixar que sua lembrança a afete. Essa indiferença emocional não é frieza. É libertação. É o resultado de um processo consciente, doloroso e longo. Alice já não é vítima, nem sobrevivente, nem heroína.
É simplesmente uma mulher que retomou sua vida. No seu tempo. Com suas regras. O encerramento emocional do relato vem com cenas pequenas, mas profundamente simbólicas. Alice caminhando sozinha pelo calçadão à beira-mar ao entardecer. Alice organizando um retiro de yoga no campo com Maggie. Alice tomando café da manhã em sua cafeteria favorita. Lendo um livro em paz. São gestos cotidianos, mas que contêm uma revolução silenciosa. A história não precisa de um final grandioso. Sua grandeza está na serenidade conquistada. Na liberdade de saber que o passado não define o presente. Na certeza de que a dor, por mais profunda que seja, não tem a última palavra. Alice voltou a si mesma. E essa é a maior vitória de todas.